Turma do bem, turma fiel, estamos na véspera do jogo do ano para nós, né? Já era o jogo do ano contra o Flamengo, depois passou a ser o jogo do ano contra o Palmeiras e agora é realmente o jogo do ano, porque uma eliminação contra o Atlético Goianiense vai nos deixar numa situação difícil. Bom, qual a grande notícia aí, a grande repercussão nesses momentos aí, na véspera e na antevéspera do jogo ontem, né? A repercussão da declaração do Vitor Pereira. Eu tenho uma tese que assim, não existe pergunta ruim, existe resposta ruim, né? Nós conhecemos o Ricardo Martins aí da Transamérica. Eu tenho uma tese que eu digo que os piores antes da mídia são os santistas, né? Fábio Sorbani, Morsa, que já está retirado aí depois de ter falado bobagem, mais uma, né? José Calil e Ricardo Martins, esse pessoalzinho aí santista, eles realmente sempre, a gente sabe que sempre deixam ali um veneninho. Mas nesse caso, a pergunta acho que era pertinente. A minha área profissional hoje, eu fui repórter, trabalhei muito tempo em produtoras de TV, e já há alguns anos a minha área é assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, né, consultoria do outro lado do balcão, principalmente para quem vai dar entrevistas também. Eu sempre digo que não existe, além de não existir a pergunta ruim, quanto mais quente for a pergunta, mais fria tem que ser a resposta. Ah, Roberto, Zanin, a pessoa acabou de perder o jogo, perdeu um clássico jogando melhor, né? E logo na primeira pergunta, né? Ninguém tem sangue de barata, perfeito, mas muitas vezes o que você ganha no futebol implica também um ônus, e esse ônus é saber lidar, inclusive, com situações como essa. E quando eu digo isso, eu não digo que o Vitor Pereira teria que ter mentido ou ter dado uma resposta falsa. Não, apenas saber a diferença entre falar a verdade e cometer sincericídio, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre o conteúdo da nota da Gaviões da Fiel, né? E que a Gaviões cita ali um pouco do que o Vitor Pereira disse na coletiva. Mas basicamente a pergunta, na minha visão, quando fala se ele teria medo de perder o emprego, não está relacionada com o medo de perder o emprego que eu ou você temos, que significa ficar sem perder o emprego no sentido de perder o sustento, perder o ganha-pão. Não, a pergunta não foi nesse sentido. Para um treinador nesse nível, dinheiro é o que menos importa. Para um treinador desse nível, é importante o prestígio, é importante fazer sucesso na carreira, é importante fazer sucesso num país onde dois compatriotas, Jorge Jesus e Abel Ferreira, um fez muito sucesso e outro faz muito sucesso. Então eu, no lugar dele, e com certeza ele deve ter essa preocupação, eu teria um certo receio de perder o emprego, sim. Não porque isso iria me deixar na penúria, porque não é o caso, mas me deixaria numa posição, inclusive, desagradável quando eu voltasse para a Europa. O que aconteceu? Você não deu certo, você não chegou nem a cumprir o final do seu contrato até o fim do ano, foi demitido, você foi eliminado na Libertadores, foi eliminado em tese, poderia ser eliminado agora na Copa do Brasil, então ficaria chato, é uma coisa, para esse pessoal, é uma coisa desagradável. Então, conversando com amigos que são do mundo do futebol, eles repetem muito que o futebol é uma cachaça, né? Que eles não conseguem, depois que o bichinho do futebol morde você, você não consegue ficar longe dele, né? Se fosse assim, se fosse a questão só financeira, o Felipão não estaria aí já idoso trabalhando no Atlético Paranaense, tendo que se sujeitar às pressões que o técnico sofre, viagem, vai para a Argentina, está arriscado a tomar uma pedrada ou sei lá o quê, né? Outros treinadores que já estão muito bem financeiramente, já estão numa situação ótima, que estão fora do mercado, por exemplo, Oswaldo de Oliveira, que foi nosso treinador, adoraria receber um convite de um clube para voltar ao futebol. Para quê? Porque ele precisa de dinheiro? Não. Porque ele quer
voltar a respirar esse clima, voltar a ter prestígio, né? Voltar a respirar o ambiente do futebol. Então, o Vitor Pereira, que normalmente oferece grandes entrevistas coletivas, nessa pergunta específica ele pisou na bola. Eu gostei muito da resposta que ele deu quando disse que jogador que não aguenta a pressão tem que mudar de profissão, porque a gente abriu um precedente perigoso, né? Aliás, a diretoria foi mal quando houve aqueles problemas de ameaças a jogadores, dizendo, quando fez aquela campanha do silêncio, contra o ódio, né? Então acabou dando uma proteção, a meu ver, excessiva para os jogadores, que sim, devem ser apoiados, porque ninguém merece sofrer qualquer tipo de ameaça como foi feita, apesar de que essas ameaças foram feitas por pessoas, por valentes da internet, mas que pessoalmente não inspiram medo, mas isso não vem ao caso. E a diretoria, nesse sentido, ela acabou deixando os jogadores crescerem demais. Então, quando o William fala não quero ficar por causa de ameaça e sai a hora que ele quer, do jeito que ele quer, está abrindo um precedente perigoso para que qualquer jogador, por exemplo, o Fagner agora, como se o Fagner chegar para a diretoria e falar para a diretoria, eu não quero mais ficar porque meu filho sofreu ameaça na internet. Como a diretoria vai conseguir segurar o Fagner? Fica difícil. E agora falando da nota da Gaviões da Fiel, a nota começa de maneira primorosa quando ela diz, que é uma coisa com a qual eu acredito, que a diretoria faz um marketing com a torcida, principalmente quando e conta com a torcida e quer o apoio da torcida, principalmente na hora de vender produtos que a maioria dos torcedores não conseguem comprar, né? E essa é uma questão muito interessante. O Corinthians é o time do povo, é o time do empresário, é o time do operário, é o time de todos, mas essencialmente é um time popular. Isso está no DNA do Corinthians, desde a fundação. Então o Corinthians não pode perder isso de vista, né? Então quando você tem, lógico, tem a questão financeira, mas quando você tem na arena um setor gigante como o setor oeste, que quase nunca lota, e você tem poucos lugares a preços populares, isso já é um desequilíbrio e algo que não tem muito a ver com a nossa tradição. O São Paulo sempre foi considerado um time da elite, mas hoje é muito mais barato e muito mais fácil para um torcedor pobre assistir a um jogo do São Paulo do que assistir a um jogo do Corinthians. Então isso é perfeito. Quando a Gaviões critica a declaração do Vitor Pereira, eu concordo na crítica, mas discordo quando ela já começa a falar, não, isso reproduz o discurso dos ricos que querem oprimir as classes operárias. Aí eu acho que já foi um pouco além do normal. Resumo da ópera. Temos que ganhar amanhã e por 2 ou mais gols de diferença, por 2 gols para levar para os pênaltis, mas eu já tô ok de pênaltis, né? No que pudermos resolver sem pênaltis é melhor. Eu acredito, não acredito cegamente porque eu tenho que acreditar, né? Mas acredito que é bastante possível que a gente dê a volta e amanhã a gente fala mais sobre isso, sobre esse jogo que